Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje eu vou fechar a parte 4 do capítulo 4 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Na verdade, essa última parte do capítulo 4, como tem muito conteúdo, eu vou dividir ela em 2 vídeos, né? Aquele esqueminha que eu faço sempre quando tem muito conteúdo. Vou dividir no começo e na conclusão. O que a gente vai falar nessa última parte, né? No vídeo anterior, a gente falou das consequências políticas, né, e geográficas que ocorreram na Europa após a Revolução Francesa. Nesse vídeo, cara, a gente vai falar, vou até ver aqui na minha cola, ó, a gente vai falar do processo bélico efetivo, mobilizações e operações militares e nas medidas econômicas resultantes das guerras napoleônicas, né? Das guerras napoleônicas e do final da Revolução Francesa. Tá curtindo o conteúdo, cara? Aquele ritual padrão de todo vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Deixa aquele like maroto que ajuda aqui o trabalho do amigo. E se você caiu aqui de paraquedas, meu irmão, é o seguinte, eu tenho um resumo que eu fiz aqui na minha frente, eu vou ler e vou comentar algumas partes com vocês. Tranquilex? Então, vamos embora começar parte 4 do capítulo 4 da Era das Revoluções. Vimos os efeitos dos 20 e tantos anos de guerra sobre a estrutura política da Europa. Mas quais foram as consequências do processo bélico efetivo, das mobilizações e operações militares e das medidas econômicas e políticas que deles resultaram? Paradoxalmente, elas foram maiores onde menos ligadas ao derramamento de sangue, exceto na própria França, que quase certamente sofreu mais baixas e mais perdas populacionais indiretas do que qualquer outro país. Cara, as guerras napoleônicas foi um bagulho muito doido. O pau torou de tudo quanto é que é lado. O Napoleão foi pra Rússia com 600k de cabeça, voltou com cerca de 100. O bicho pegou pro lado dele. E essas guerras revolucionaram a Europa em vários aspectos. E, como diz aqui, né, as mudanças, né, as mudanças de operações militares, medidas econômicas e políticas, né, elas foram maiores onde teve menos guerra, onde teve menos derramamento de sangue, exceto na França, né, porque a França era o berço da parada. Então não tinha como respingar mais do que na própria França. Ao longo do período de melhoria econômica que antecedeu a 1789, fez com que a fome e suas companheiras, a peste e a praga, não acrescentassem muito às devastações das batalhas e dos saques, pelo menos até depois de 1811. O principal período de fome ocorreu depois das guerras entre 1816 e 1817. Cara, o bagulho das guerras, né? As perdas das guerras foi uma parada tão absurda, mas tão absurda, que, bicho, caramba, olha isso aqui. Não, sério, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Ao longo do período de melhoria econômica, né, que antecedeu 1789, show, fez com que a fome e as suas companheiras, a peste e a praga, não acrescentassem muito as devastações das batalhas e dos saques. Meu irmão, pra vocês terem uma ideia, a fome, a peste e a praga não acrescentou muito do que foi perda de batalha e saque. Então o bicho realmente pegou firme para tudo quanto é que é lado. Consequentemente, as perdas puramente humanas devidas a estas 2 décadas de guerra não parecem ter sido, pelos padrões modernos, assustadoramente altas. Embora, na verdade, nenhum governo tenha tentado avaliá-las e todas as modernas estimativas sejam vagas e não passem de puras conjecturas, exceto as que se referem às baixas francesas em alguns casos especiais. Cara, sinistro. Tirando a pausa tosse, eu dei até a pausa sinistro. Por quê, mano? Vamos lá. As perdas humanas, né, devido a essas 2 décadas de guerra, né,
não parecem ter sido pelos padrões modernos. Né, assustadoramente altas. Embora, na verdade, né, não tenham sido feitos levantamentos profundos, né, referentes a essas baixas, né, exceto na França. Né. Porra, vamos relembrar, 600 mil foram cerca de, pode ser um pouquinho menos, um pouco mais, 100 mil voltaram. Então foram muitas baixas, cara, muitas mesmo, principalmente na França. Né. 1 milhão de mortos nas guerras de todo o período seria um índice favorável, se comparado às perdas isoladas de qualquer um dos principais países beligerantes nos 4 anos e meio da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo aproximadamente 600 mil mortos da Guerra Civil Americana de 1861. Comparado a esses dois conflitos, né? Primeira Guerra Mundial, devastante, né? E a Guerra Civil Americana tá ali. O que não significa que foram poucas as perdas. Tá aqui, cara. 1 milhão de mortos, né? Nesses 20 anos de guerra, em todo o período. É um índice favorável às perdas isoladas de qualquer um dos principais países em guerra, né? Nos 4 anos e meio da Primeira Guerra Mundial e aos 600 mil da Guerra Civil Americana, né? Que aí dizia, apesar de ter sido um massacre muito brabo, muito sinistro, em comparação a esses conflitos mais posteriores, né? Mais modernos, não foi tanto. Até mesmo 2 milhões para mais de 2 décadas de guerra generalizada não pareceria, eu tô terrível hoje, um índice particularmente assassino, quando nos lembramos da extraordinária capacidade mortífera da fome e da epidemia naqueles tempos. Ainda em 1865, na Espanha, uma epidemia de cólera, segundo estimativas, fez 236.744 vítimas, né? Então, isso aqui é só um complemento do parágrafo anterior, que mostra que, por mais que tenham sido 2 milhões de mortos em 20 anos de guerra, é pouca coisa, em comparação a conflitos, né, e a causas posteriores, como, por exemplo, esse surto de cólera que teve na Espanha, né, em 1865. Para a maioria dos habitantes da Europa, exceto os combatentes, a guerra provavelmente não significou mais do que uma interrupção direta ocasional do cotidiano, se é que chegou a significar isto. Então, ou seja, para a galera que não estava envolvida na guerra, tanto faz como tanto fez, o cotidiano continuou rolando, sabe? Não teve uma interrupção tipo, meu Deus, braba, né? A guerra zoou o cotidiano do cidadão, do povo. Economicamente, sim, depois, mas durante a guerra, não. Agora, para a galera que estava lá no front, né, saindo na mão, a vida mudou completamente. A morte no campo de batalha era um risco pequeno. Somente 2% das baixas em Austerlitz e talvez 8 ou 9% das de Waterloo corresponderam de fato às mortes em combate. Os riscos realmente aterradores da guerra eram a negligência, a sujeira, a má organização, os serviços médicos deficientes e a ignorância em termos higiênicos que massacravam os feridos, os prisioneiros e em propícias condições climáticas como nos trópicos, praticamente todos. Então, o que rola? No campo de batalha, a morte por guerra, galera, saindo na porrada, tiro, facada, não representava um número grande de perdas, né? Aqui, morte no campo de batalha é um risco pequeno. Eu falei Austerlitz, na real, eu não sei se a pronúncia é Austerlitz ou Austerlitz. 2% das baixas. E em Waterloo, que foi onde Napoleão realmente deitou, não deu mais para ele, deitou, não, ele não morreu. Acabou. Napoleão não conseguiu se reerguer legal.
pô, representa 8 ou 9%, né, das baixas. A maior preocupação eram as mortes fora de combate. Pô, tá aqui. Risco realmente aterradores da guerra. Era, pô, negligência, sujeira, má organização, serviço médico zoado, ignorância em termo higiênico, né? Ferido, cara. Galera ferida de batalha pelas consequências de condição climática. Isso aí que arrebentava todo mundo. Isso aí que foi responsável pela grande maioria das perdas nos campos de batalha. As operações militares propriamente ditas matavam pessoas, direta ou indiretamente, e destruíam equipamento produtivo, mas, como vimos, nada faziam ao ponto de interferir seriamente no curso normal da vida e do desenvolvimento de um país. As exigências econômicas da guerra e a guerra econômica tinham consequências muito maiores. O campo de batalha, propriamente dito, não interferia muito no desenvolvimento econômico de um país, né? Totalmente diferente das exigências econômicas de uma guerra, cara. Aí que pega legal, porque, mais uma vez, cara, guerra gasta muito dinheiro, guerra tem um custo ultra absurdo e todo mundo sai perdendo. Pelos padrões do século XVIII, as guerras revolucionárias e napoleônicas eram excessivamente caras, que eu acabei de falar, e de fato seus custos chegavam a impressionar os contemporâneos, talvez mais do que as perdas humanas que provocavam. Diz tudo que eu acabei de falar. Cara, custo de guerra ultra absurdo. E, pô, arrebentava legal a economia de qualquer beligerante, né? Qualquer país que estivesse envolvido na guerra, a economia se lascava. Como se pagaria este custo? O método tradicional tinha sido uma combinação de inflação monetária, novas emissões para pagar as contas do governo, empréstimos e um mínimo de tributação especial, pois os impostos criavam descontentamento público, mas as extraordinárias exigências e condições financeiras da guerra transformaram tudo. Pô, sempre sobra pro bolso do trabalhador, né? Pô, guerra custa pra caramba. Como que a gente ia pagar esse custo? Pô, inflaciona, pega empréstimo, coloca tributo pro povo pagar. De um jeito ou de outro a gente ia ter que dar um jeito, né? E assim se fez. Familiarizaram o mundo com o papel moeda não conversível. No continente, a facilidade com que os pedaços de papel podiam ser impressos para pagar as obrigações do governo provou ser irresistível. O papel moeda emitido pelo governo da Revolução Francesa, 1789, foi a princípio simples obrigação do Tesouro Nacional Francês, com juros de 5%, planejado para prever o produto da venda eventual de terras da igreja, cara. O papel moeda foi feito para poder... Caramba, cara. Impressionante, cara. Vou acabar de ler e vou comentar de uma vez só, né? Em poucos meses, essas obrigações tinham sido transformadas em moeda corrente. E cada crise financeira sucessiva fazia com que fossem impressas em maior quantidade e se desvalorizassem mais vertiginosamente, ajudadas pela crescente falta de confiança do público. Cara, o mundo teve que se adaptar com o tal do papel moeda, né? Pô, era uma maneira bem simples e barata para você avaliar os valores, né? E pagar as obrigações do governo, né? Como diz aqui, pô, provou ser irresistível, cara. Pô, antes era metal, tudo paga em prata e ouro. Não, a gente converte essa porra num papelzinho com número e tá tudo certo. E, cara, papel moeda, tá aqui, ele foi emitido pelo governo da Revolução Francesa e a princípio, né, ele tinha, com juros de 5%, foi planejado para prever o produto da venda das terras da igreja. Então, pô, você colocava todo o valor, né, do Tesouro Nacional convertido num papel com uma numeração específica, né, dizendo o quanto valia, 5, 10, 15 mil, seja lá o que for, né. Em poucos meses, essas obrigações elas tinham sido transformadas na moeda corrente. Tipo, primeiro
governo francês colocou como uma forma de representar esse valor. E em poucos meses, isso já tinha virado a moeda corrente, né? O que valia agora era o papel moeda. E cada crise financeira sucessiva fazia que fosse impresso maior quantidade desse papel e acabou sendo desvalorizado, né? E tudo isso em conjunto com a crescente falta de confiança do público, cara. O público não tinha confiança nesse novo sistema monetário, por assim dizer. E assim, galera, eu vou terminar o primeiro vídeo do capítulo 4, da parte 4 do capítulo 4 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Tá curtindo o resumo, cara? Espero estar te ajudando de alguma forma. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Pô, bota teu comentário aí, mano, na moral, na moralzão. É muito bom. Se você concordar com meus pontos de vista, ok. Se você viu que eu dei uma penca de canelada aqui, que eu falei alguma besteira, alguma merda, comenta aí, cara, porque o seu comentário é super importante, cara. Acumular conhecimento é uma parada muito importante, principalmente para quem está estudando, né? Para você, para mim, para a gente poder fazer um comparativo, um somatório, chegar a uma conclusão legal e, pô, mano, ter aquela troca de conhecimento maneira, né? Eu tento doar um pouquinho para vocês, vocês doam um pouco para mim e geral sai ganhando, beleza? Próximo vídeo, conclusão do capítulo 4. Falou, fui!